Quando você lê um livro muito bom, você não apenas lê um livro. A depender da história, você se enxerga na história, você adentra na história, você tira dali aprendizados que você leva para sua vida toda. Então, quando você lê algum livro, você não apenas passa os olhos e você vê palavras, você vê histórias, você vê universos, você vê aprendizados, você vê lições, você vê trajetórias que você vive outras vidas. Tem uma frase muito boa que diz que um leitor vive 1000 vidas em uma só. Quem não lê vive uma vida só, e quem lê vive 1000 vidas. E é um tipo de sentimento que só quem lê é capaz de ter. Agora, depois dessa introdução de o que a literatura significa pra mim, que tenho 18 anos e que leio desde os 12, eu vou explicar pra vocês também, com base na minha opinião formada depois de assistir filme de 1959, depois de ler o livro de Fyodor Dostoiévski, Noites Brancas, porque que eu não concordo nem com o Sonhador e nem com a Naschenka. Em algum vídeo passado, eu expressei todo um certo ódio pela Naschenka, justamente porque, de certa forma, ela iludiu o sonhador, como no final, quando ela viu que o inquilino não apareceu. Aliás, se você ainda não leu Noites Brancas, eu sugiro que você leia primeiro. Eu expressei toda a minha repulsa pela Naschenka, depois dela meio que iludiu o sonhador, né? Quando ela viu que o inquilino não voltou, ela falou, não, a gente pode casar, e ali eles ficam algum tempo fazendo planos. Mas se a gente for parar pra analisar todo o contexto, toda a história, a gente vê que a Naschenka, ela não tá errada. Entendeu? E outra coisa, eu mudei de opinião porque você não sabe o que você quer. Porque primeiro você pensa uma coisa, depois você pensa outra coisa. O meu professor na faculdade de psicologia contou uma história do Fernando Henrique Cardoso, se eu não me engano é ele, que foi presidente, que ele escreveu um livro e ali alguns anos depois ele estava dando uma aula, ou ele escreveu algum outro livro, agora eu não vou lembrar, mas que ia contrário aos princípios que ele tinha escrito no outro livro dele. Aí questionaram ele, e aí ele falou que ele não era a mesma pessoa que ele era quando ele escreveu o livro. E isso se aplica diretamente ao conceito de impermanência de Heráclito. Heráclito é um filósofo pré-socrático que ele diz que nenhum homem mergulha 2 vezes no mesmo rio porque as águas já não são as mesmas e nem o homem. E eu concordo com essa citação de Heráclito, porque as pessoas mudam, opiniões mudam. Por que você não pode mudar de opinião? Por que você tem que ficar com a mesma opinião formada e firmar nessa mesma opinião toda a sua vida? Como se fosse uma rocha sólida, sendo que a opinião ela não é sólida, a opinião ela é mutável, você pode mudar de opinião, você pode mudar de princípio. É claro, se você mudar para melhor, mas se você for mudar para sua evolução como pessoa e sua evolução como ser humano, tudo bem mudar de opinião. Então, sim, eu não penso mais da mesma forma que eu pensava em relação a Naschenka. A fundamentar a minha opinião de que a Naschenka não está errada, eu vou trazer vocês aqui para o primeiro capítulo. O capítulo que é a primeira noite, que a Naschenka diz assim: exatamente porque conheço o Senhor, convido o Senhor a vir amanhã, disse a mocinha sorrindo. Conheço o Senhor perfeitamente, mas veja, venha com uma condição. Primeiro, mas tenha a bondade de cumprir o que vou pedir. Veja bem, estou falando com franqueza. Não se apaixone por mim, isso é impossível, garanto ao Senhor. Para a amizade estou pronta, aqui está minha mão. Mas apaixonar-se é impossível, peço ao Senhor. Prometo à senhora, exclamei agarrando sua mãozinha. Viu? Então ali ela deixa bem claro que se apaixona por ela está fora de cogitação. Mesmo sabendo disso, ele se apaixonou por ela. Desde o começo, desde a primeira noite, ela já falou pra ele, não se apaixone por mim. E ele falou, tudo bem, eu prometo. Ele se apaixonou mesmo assim, a atitude dele não é condenável, porque os sentimentos dele é algo que ele não conseguiu escolher. Mas ele escolheu se declarar pra ela, ele escolheu alimentar esse sentimento. O fato dele ter alimentado esse sentimento é o que levou ele à ruína. Quando a Naschenka tá contando a história dela, cadê? Eu acho que foi depois da... Aqui, ó, a história de Naschenka. Ela tinha 17 anos, tá? Isso é algo que eu não consigo achar normal, desculpa. Porque o sonhador tinha 27 anos, né? 27? Foi 26, acho que é 26. E a Naschenka tinha 17. Talvez ela ainda fosse mudar de opinião mais pra frente. Mas desde o começo da história, ela já deixou claro que amava o inquilino. Quando eu tinha 15 anos, parei de estudar. Nessa altura, eu fiz minhas travessuras, mas não vou contar o que fiz. Basta dizer que não foi pouca coisa. Vovó simplesmente me chamou um dia de manhã e disse que, como era cega, não podia me vigiar. Pegou o alfinete e prendeu meu vestido ao dela.
E então disse que íamos passar a vida toda assim, juntas, se é claro, eu não me emendasse. Em resumo, no início era impossível me afastar. Trabalhava ali e estudava tudo ao lado da vovó. Ela passava os dias dela presa na saia da avó dela. Então era algo assim, terrível, né? E aí o inquilino: será que a senhora não fica entediada de passar o dia inteiro ao lado da sua avó? Quando perguntou isso, não sei porquê, fiquei toda vermelha, envergonhada e de novo me senti ofendida. Obviamente porque outras pessoas começavam a me fazer perguntas sobre aquela situação. Tive vontade de não responder e ir embora, mas não tive forças. O que eu ia fazer? Pensei, me afligi muito e no final tomei uma decisão. Ele ia embora no dia seguinte e resolvi que eu ia terminar tudo naquela noite, depois que a vovó fosse dormir. Assim aconteceu. Enfiei numa trouxa todos os vestidos, as roupas de baixo necessárias e com a trouxa nas mãos, mais morta que viva, subi ao mezanino onde morava nosso inquilino. O coração batia tão forte que a cabeça doía e minha mente ficou turva. Quando dei por mim, a primeira coisa que fiz foi colocar a trouxa em cima da cama dele. Sentei ao lado, cobri o rosto com as mãos e desatei a chorar rios de lágrimas. Escute, Nastenka, não posso fazer nada, sou um homem pobre. Por enquanto não tenho nada, nem sequer um emprego decente. Como iremos viver se me casar com a senhora? Conversamos por muito tempo. Acabei chegando ao delírio. Disse que não podia mais viver com a vovó, que ia fugir daquela casa, que não queria ficar presa num alfinete e que se ele quisesse eu iria embora com ele para Moscou, porque não conseguia mais viver sem ele. A gente consegue ver que a Nastenka, ela criou uma dependência emocional pelo inquilino. Ela pode até ter se apaixonado, mas ela não queria passar o resto da vida dela presa com a avó dela, que já era velha, mas a Nastenka não queria passar os anos da vida dela, porque pensa que situação chata, né? Ela amava mais a ideia de se livrar dessa vida deprimente do que de se casar. De certa forma, ela podia até não querer se casar tanto, ela queria mais era se livrar dessa vida, dessas condições que ela vivia com a avó dela, dessa prisão que ela era submetida por falta de opção. Simplesmente essa ideia de passar o resto da vida ao lado da avó que fez com que ela decidisse se casar. E se ela não se casasse com o inquilino, ela se casaria com um sonhador. A Nastenka, ela não está errada. Não, ela não está certa de ter iludido o inquilino, porque quando ela viu de iludir o sonhador, quer dizer, porque no final, ó, quando ela viu que o inquilino não ia voltar, ela fez o seguinte, ela falou pro sonhador: é a ele que eu amo, mas isso vai passar, tem de passar, não pode deixar de passar, já está passando, eu sinto. Quem sabe pode ser até que termine hoje mesmo, porque sinto ódio dele, porque ele me desdenhou, enquanto o Senhor chorava aqui junto comigo, porque o Senhor não me rejeitaria como ele, porque o Senhor me ama e ele não me amava, porque enfim eu mesma amo o Senhor. Sim, amo como o Senhor me ama, eu mesma disse isso antes até do Senhor, o Senhor mesmo ouviu. E amo porque o Senhor é melhor do que ele, porque o Senhor é mais nobre do que ele, porque ele, enfim. E aí o final a gente já sabe. O inquilino voltou, a Nastenka largou o sonhador e correu aos braços do inquilino, que no final era quem ela amava. E essa atitude da Nastenka é realmente reprovável, o fato dela ter, de certa forma, iludido o sonhador. Mas se a gente for parar pra pensar, no começo da história, a Nastenka já tinha falado pro sonhador não se apaixonar por ela, que ela amava o inquilino. E eu vejo muita gente falando que o sonhador, ele se aproveitou do momento de vulnerabilidade dela pra se declarar pra ela, esperar que o sentimento fosse recíproco e que ela ficasse com ele quando o inquilino não voltou. Mas era o inquilino que ela queria, desde o começo da história. O sonhador, ele vivia sozinho, se a gente for parar pra ver. Ele criou uma dependência emocional na Nastenka porque ele não tinha mais ninguém. Então ele pensou, só pelo fato dele ter conseguido se aproximar da Nastenka, que ele nunca tinha conversado com a mulher, só pelo fato dele ter conseguido se aproximar da Nastenka, conversar com ela, e eles terem esse vínculo, terem tido essa proximidade, ele achou que ela era a mulher da vida dele. E realmente ela poderia até ser a mulher da vida dele, mas ele não era o homem da vida dela. O sonhador, ele teve esse sofrimento e ele construiu a vida toda dele ao redor desse sofrimento. Não existia só a Nastenka, poderiam existir muitas outras pessoas, outras moças que ele poderia conhecer, mas justamente por esse ideal que ele criou na cabeça dele, da Nastenka, ele construiu a vida dele toda ao redor desse sofrimento, tanto que ele passou o resto dos dias dele sozinho, sendo que ele poderia muito bem encontrar outra pessoa que respondesse com reciprocidade ao sentimento dele. Então, com base nisso que eu falei pra vocês, amigos, eu finalizo aqui com a minha opinião de que a Nastenka não teve uma atitude certa. O sonhador não está certo, porque ele criou uma dependência, porque eu acho que no final ele não amava a Nastenka. Ele amava o ideal que ele criou da Nastenka.
porque ele via nela um amor que só ele sentia e que ele esperava que ela sentisse por ele, mas que ela não sentia. Ela sentia pelo inquilino. Então a Nastyenka não está errada, mas também não está certa. O sonhador também não está certo, porém ele não está errado, porque ele é uma pessoa emocionada, mas ele precisava controlar um pouco a emoção dele e voltar um pouco para a realidade. Ele tinha que enxergar que não existe só a Nastyenka de mulher no mundo, que existiam outras mulheres. Enfim, é isso, amigos. Leiam Noites Brancas e assistam um filme também de 1959, tem aqui no YouTube de graça. É isso.